Boa tarde, Entre Família está no ar, começando com muita alegria aqui. Obrigada pela sua audiência, sejam todos muito bem-vindos. Ao meu lado ele, Lucas Nascimento, que deu uma pausa em suas viagens e veio nos prestigiar, né, Lucas? Mas com muito prazer, gosto demais de estar por aqui, estar com você aqui. Com você de casa, sempre muito bom estar por aqui. Geralmente até não sou na tela, o pessoal, a gente fica conversando ali. É o mesmo estúdio até, só dei uma voltinha, passei e falei, opa, sou na tela hoje não, agora é Entre Família. Entre Família. Lucas, e a gente tem uma história, né? Porque lembra no Revista Novo Tempo, quando eu apresentava, várias vezes você também já substituiu o André Leite. Sim. Já esteve lá comigo. Começou comigo! Minha primeira parceira de apresentação aqui, ó. Primeira parceira. Que bom, honra, ruim, viu? Ah, obrigada. Não, Eu ia foi falar bom. bom, ruim, eu não sei, mas que foi comigo. Eu era cruz, não que eu seja muito bom nisso, mas no comecinho era, nossa. Ah, mas foi Me ajudou muito, muito, me ajudou demais, Ai, que amor. Olha só, hoje a gente está aqui para encerrar a semana com chave de ouro. Embora o tema seja bastante denso, talvez um pouco carregado, difícil, mas a gente quer terminar essa semana no auge, porque conhecimento é muito importante e hoje a nossa especialista é brilhante. O tema tá aqui, né, Lucas? Negando as aparências, ou a gente poderia substituir como vivendo de aparências, né? Exatamente, principalmente com relacionamento, que a gente vai falar até sobre isso daí, questão de casamentos. Dentro de casa, casamento é uma coisa, fora, nossa, aquele casal ali é o exemplo realmente, olha só, nossa, que sonho, que exemplo, a gente precisa estudar um pouquinho mais, mas dentro de casa, às vezes, é totalmente diferente o que acontece por ali. Então, a gente vem trazer um pouquinho mais sobre isso hoje, essa questão das aparências, quão mal faz para quem está vivendo na rotina ali, às vezes não percebe que um relacionamento está sendo um pouquinho tóxico às vezes e acaba levando. Mas a gente veio exatamente para falar um pouquinho mais sobre isso hoje, ajudar o pessoal de casa que está vivendo isso ou não, para realmente poder encontrar uma saída, né? Essa é a nossa proposta, realmente encontrar uma saída, porque assim, Lucas, todo mundo casa para ser feliz, Sim. né? Quando tá namorando, todo mundo tem os melhores sonhos, por mais que sempre tenha aquelas piadinhas de quem já tá casado, Sim. né? A gente sempre entra tendo as melhores expectativas possíveis e enfim. Só que às vezes, com o passar do tempo, a mudança de cada um, ou o choque realmente de viver dentro da mesma casa, experiências adversas que acontecem, as coisas vão mudando. E talvez aquele sonho do Felizes para Sempre pode começar a virar um pesadelo, né? E aí, o que fazer? E o que eu acho bem legal é porque esse tema que a gente vai trazer hoje é para quem realmente já está dentro do relacionamento, tu casou. Eu, por exemplo, eu não casei ainda, quero casar, então vou conseguir aprender muita coisa, trazer vários temas aqui, várias perguntas para poder entender. Porque é relacionamento. A gente não casou, falou sim ali, feliz para sempre, vai ser daquele jeito para sempre. É o dia a dia, é a convivência, é alimentar aquilo. Não é só o eu te amo que vai fazer durar o seu casamento. Essas são algumas atitudes que eu percebo. Às vezes, perguntar como é que foi o dia, chegou bem no trabalho, quer alguma ajuda? Eu acho que isso aqui, essas perguntinhas são outros meios de dizer eu te amo que pode realmente mudar. Você falando, muda, e não falando, muda também. Muda, e que às vezes na rotina, né, e naquela correria toda, essas coisas, Lucas, elas podem ficar um pouco para trás. E é o seguinte, a gente quer também a sua participação, já já a gente vai falar como você pode participar. E a gente quer tentar entender, será que chega em algum momento que realmente acabou e não tem mais o que fazer? Ou sempre há esperança? É o que você vai descobrir tudo hoje aqui no Entre Família, que só tá começando. Estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho rapidinho, mas só relembrando, fique com a gente, o programa está realmente super relevante para a gente fechar bem a semana. E eu quero já voltar aqui, falando, negando as aparências, o tema de hoje. A gente quer, logicamente, a sua participação, que você participe com a gente. Você vai assistir no programa, às vezes tem alguma pergunta suja aí, pode mandar. Ah, lembrei de uma situação que passou aqui, eu quero também compartilhar. Você pode fazer isso. Poxa, Lucas, eu não queria compartilhar, dar o meu nome, eu quero realmente preservar um pouquinho da minha imagem, tudo. Pode mandar anônimo, sem problema nenhum. Só você dizer que quer compartilhar sua informação, o seu caso, mas que quer mandar anônimo. Isso é possível. Tanto que a gente tem uma pergunta aqui, ó. Como vai o seu casamento e o que pode melhorar? Como fazer parte dessa conversa também? É só você enviar pra gente. Eu vou falar até o número do WhatsApp aqui para ficar mais fácil. Você já anotar aí. Se não anotou, tira uma foto da tela aí para ficar mais fácil. Já aguardar nosso número com a gente. Então vamos lá, ó. É o 12 98315 0249. Pode mandar sua participação. Nossa equipe está esperando a sua pergunta, o seu comentário, e também tem um outro meio que é o QR Code, exatamente ali, ó, no cantinho da tela. E como que fala em inglês, Lucas? Ela sempre vai me zoar. É porque eu sinto muita vontade de ouvir esse inglês. O QR Code, ela sempre está esperando essa. Sabe que várias vezes quando eu vou falar isso aqui durante a semana, eu lembro de você. Aliás, quase todos os dias. Às vezes eu me aventuro a falar QR Code. Sei lá, é assim?
É assim, tá certo. Tá errado, tá certíssimo. Então você pode pegar o celular, abre a câmera e aponta para a tela aí, que já vai encaminhar realmente para você poder mandar a sua pergunta pra gente. Você é sempre bem-vindo aqui. Aqui realmente é uma sala, a gente tá aqui reunidos. Entre família. Exatamente, entre família você faz parte de tudo isso. Então, como o Lucas disse, a pergunta é: como vai o seu casamento? Qual é a dificuldade que você está enfrentando por aí? Manda para cá que a nossa especialista já está a posto. A gente já fazia uma aquece com ela no camarim ali. Sim. Eu e as meninas perguntando algumas coisas sobre relacionamento. Então vamos lá, Luquinha, seja muito bem-vindo. Por favor. Pode chegar, a casa é sua, o chazinho é seu também. Eu vou até te servir aqui, vou agachar, tá, diretora? Para servir o Lucas, porque você sabe, né? Ele é um visitante muito querido. Eu vou servir nesse primeiro dia, porque o Lucas vai estar com a gente aqui agora nesse recesso. No primeiro dia eu vou te servir. Ah, deixa eu colocar aqui. Pera, tem que ser certinho. Tá certo. Foi até bom você colocar, porque certamente eu vou derrubar. Talvez. Pelo amor de Deus. Vai se queimar. Vergonha, não vai se queimar aqui. Assim. Olha o meme chegando, né? Não, pior do que o meme é se queimar, né? Que o chá é real, gente. Tá quente Eu tava de olho nele faz tempo já, inclusive. Olha, é com muito carinho, enquanto o Lucas vai se servindo ali, que a gente recebe mais uma vez aqui no Entre Família. Ela, que é a mamãe do Davi e do Lucas, de 8 anos, gêmeos, né? Agora você já vê uma mãe de gêmeos. E ela é psicóloga clínica desde 2004, atende casais, famílias, adolescentes também, terapeuta de casal. Os atendimentos são presenciais, online também, né? Você que está distante. É mestre em psicologia clínica na área de família pela PUC de São Paulo e palestrante nas horas vagas, porque com tanta coisa para fazer, né? Cris Romero, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com você e de casa também, para a gente bater aquele papo importante sobre relacionamento, né? Isso, Zaiane, só atualizando, meus filhos já têm 9 anos, o tempo voa, né? Nossa, gente! Passou-se um ano. Eu acho que da última vez que você esteve aqui, eles ainda tinham 8. Acho que é por isso que está a mesma informação. Eles fizeram ali pelo finalzinho do ano, né? Então... Ah, é isso, gente. A gente já está em 2023, 9 anos. Cresceram os meninos. Lucas, eu fiquei pensando aqui, né? Sobre qual pergunta começar, para já começar um pouco mais devagar, né? Ali, uma forma mais abrangente. Eu confesso que eu tive dúvidas, mas eu selecionei essa daqui, ó, que a produção colocou algumas pra gente, Cris. Quando se percebe que o felizes não será para sempre? Ou não é para sempre? Bom, acho que esse já deveria ser um conceito para um adulto bem estabelecido, né? Felizes para sempre é uma ilusão infantil ainda. A gente vê o felizes para sempre nos contos, naquelas historinhas bonitinhas, né? Porque o conceito de felizes para sempre, ele precisa ser bem atualizado, né? Primeiro que o conceito de felicidade já é algo que a gente pode já conversar, já dá um bom programa só sobre felicidade, né? Então, porque o que de verdade é essa felicidade, né? E para sempre ainda, para sempre é muito tempo, né? Então, o conceito de felizes para sempre no casamento, ele precisa ser desconstruído já no imaginário de quem está solteiro, viu, Lucas? Porque já vai na realidade ali. O casamento nos convida a refletir sobre nós, a ajustar as coisas, e isso vai envolver, em alguns momentos, alguns conflitos. Sim. E conflito não cabe em felicidade, a gente não gosta de conflito. Então, é um momento de angústia, é um momento o oposto da felicidade. Mas a forma como eu conduzo esses momentos podem nos amadurecer, nos fazer evoluir e a nossa relação fica mais solidificada ao longo do tempo. Então, a forma, o felizes para sempre não existe, porque não há essa felicidade utópica, né? Mas a forma como a gente conduz as nossas diferenças, os nossos conflitos, como a gente vai administrar para construir um bom casamento, né? Essa é a ideia. E até uma outra pergunta, quando se percebe realmente, entendi, não existe o felizes para sempre, é difícil a questão. Mas quando está num relacionamento e se percebe, não deu mais certo. Mas existem casos de pessoas que acabam levando ainda, continuando ainda. Percebeu que dentro de casa realmente não existe mais, às vezes já está numa rotina totalmente diferente do que realmente não é um casal mais, às vezes nem dormem mais juntos, tudo são separados dentro de casa, cada um no cômodo. Por que levar isso adiante? Por que isso acontece? Então, primeiro que eu digo sempre, quando eu tenho duas pessoas dispostas a fazer dar certo, não importa as circunstâncias, a gente consegue reverter. Mas eu preciso de duas pessoas entregues nesse relacionamento. Né? E em algum momento, se alguém desistiu deste processo, que é um casamento ao longo da vida, é que a gente começa a se distanciar.
então eu não abro mais o diálogo, eu não quero mais trabalhar as demandas que o casamento traz, né? Os ajustes que são necessários fazer. Então eu vou me esquivando. Então, nem sempre a ausência de conflito dentro de casa significa um bom casamento, né? Então, por quê? Porque quando a gente está junto ali na parceria do dia a dia, você não fez algo que eu não gostei, eu vou te falar, ó, não gostei do que você fez, e aí você vem e fala, não, mas eu fiz isso por isso. Ali naquele momento até parece um conflito, mas aí a gente senta e fala assim, então me desculpa, se isso foi tão importante para você, eu vou tentar não fazer mais. Aí a gente vai ajustando e vida que segue, né? Mas quando eu desisto deste processo, é que essas distâncias vão aumentando. E aí a gente só compartilha a casa como se fôssemos, acho que pior do que amigos, assim, né? Do que colegas. Porque amigos ainda se dão bem, ainda troca ali, né? Tem uma certa conexão. O casal, quando se distancia nesse nível, eles passam num grau de indiferença que dói. A indiferença machuca, né? O lar não é mais um lar, né? A gente espera, vou chegar em casa, ali o meu porto seguro, ficar tranquilo. Às vezes um dia é estressante, é onde eu vou relaxar. Eu acho que acaba invertendo o valor. Eu não quero mais estar ali porque a outra pessoa vai estar ali dentro, vai ser ruim, vou passar por um como ter que virar a cara para ela, tudo. Acaba perdendo o sentido até realmente do ambiente onde se mora, né? Da paz, né? Sim. Essa paz que a gente gosta de chegar em casa, ai, que gostoso, né? Não, eu olho para o meu parceiro, para o meu marido ou para minha esposa e eu lembro do conflito. Eu lembro da dor. Né? E aí, estar em casa se torna angustiante. Então, tem gente que fica até mais tarde no trabalho, vai para outro lugar, começa a escapar daquele ambiente. Por quê? Aquele ambiente me faz pensar na minha dificuldade, na minha dor, no meu sofrimento. E eu não quero entrar em contato com isso, porque eu já desisti, né? É tipo um burnout dentro da própria casa. A gente fala muito isso do trabalho, né? Às vezes a gente não quer nem acordar para não ir para o trabalho. Muitas vezes, algumas pessoas passando por esse processo e isso dentro da casa. Agora, o Lucas falou sobre essa questão de chegar nessa situação, você também falou sobre esse afastamento e tal, mas muitas pessoas ainda, Cris, levam esse relacionamento, ainda que afastados, às vezes até por anos, assim, e vem bem com a temática do programa de hoje, sobre viver de aparências, né? Porque isso está acontecendo dentro de casa, mas no convívio social, juntando os amigos ali, né, nos eventos, às vezes com as crianças, né, numa festinha ou outra, num passeio com a criança, tá ali. Então a gente, né, até olha, nossa, tá tudo bem, conversam ali, existe uma harmonia fora, chega dentro de casa, talvez não seja assim, como a gente está descrevendo. A minha pergunta para você é, por que essas duas pessoas escolhem, né, se é que tem como a gente dar uma explicação, viver dessa maneira? Então eles não vão nem para frente e nem para trás, de certo modo, né? Eles nem consertam a relação e também nem caem fora. Bom, alguns motivos são os que mantêm um relacionamento, né? Existem pessoas que acreditam que esse relacionamento precisa ser mantido para dar uma estrutura psicológica para o filho, para os filhos crescerem e se desenvolverem. Muita gente acredita nisso, né? E acaba, não consegue perceber que essa dinâmica ruim interfere também na criação dos filhos, né? A criança, ela é uma esponjinha, ela é muito perceptível o que está acontecendo. E ele sabe que o papai não é muito assim com a mamãe não é muito assim com o papai, tem alguma coisa estranha. Só que ele vai construindo uma imagem de relacionamento dentro dele que vai ser levado adiante. Então, a gente nem consegue mensurar, achando que estamos fazendo o melhor, talvez a gente está trazendo alguns problemas para essa criança. Você disse que é aquilo que ele vai entender como casamento quando ele for adulto. Né? Porque o nosso referencial, o nosso modelo máximo é dentro de casa. Isso. Como eu me relaciono, como eu aprendo o que é relacionamento, é dentro desse ambiente. Isso vai me seguir para a vida. Eu vou poder modificar? Vou, mas vai precisar de um processo de autoconsciência, de análise, para eu olhar e falar assim, tá bom, eu não quero seguir o ciclo, eu quero romper esse ciclo. Né? Então, é um outro processo que essa criança vai ter que passar para romper. Sim. Né? Então, muitas famílias acabam permitindo isso que você falou, Suzane, porque elas acreditam que é o melhor para os filhos. Outros é por questões financeiras. Né? Também. Ah, não, porque eu não consigo me manter sozinha, porque eu dependo dele. Por uma questão financeira, acabam se permitindo estar nessa relação já desgastada ao excesso, quase acabada, por uma questão financeira. Mas tem um outro grupo muito grande que é por uma questão social. Né? E aí é que entra a tal das aparências, né? Eu gosto muito do conceito da psicologia analítica de Jung, que ele traz o seguinte, nós temos uma persona, né? E é muito interessante observar isso. Por quê? Quando vamos à sociedade, você não é 100% o que você é.
Você coloca uma vestimenta assim, uma máscarazinha e vai lá. Então você é todo paciente, todo educado, todo lindinho, bonitinho. Chega em casa, aí você põe você para fora, né? E nós somos seres sociáveis, né? Nós precisamos disso. Enquanto criança, nós somos 100% dependentes do olhar do outro. Então, um filho, para ele realmente ser construído a sua autoestima, ele precisa que a mãe, que o pai olhe, que enxergue, que diga que legal você fez, parabéns, você é bonito. Ele precisa disso para se autoconstruir. Só que chega num determinado momento, a gente não rompe com isso e eu começo ainda a estar dependente desse olhar do outro. Então, é importante que a sociedade me veja como um casamento feliz. Eu sou sucesso, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso faz o meu ego inflar. E ele infla tanto que eu começo a acreditar que eu sou a persona. E aí isso não me permite entrar com outro lado, que é aquele lado de quem eu sou de verdade, daquilo que está escondido, né? E o que Jung chama de sombra, né? Aquilo que fica lá por detrás. E quando eu não entro em contato com isso, eu não me permito fazer as mudanças. Eu não me permito me construir para fazer um casamento melhor. Poxa, se eu pareço para todo mundo uma pessoa super educada, por que eu não posso ser educada em casa, né? Por que eu não posso ser calminha em casa também? Por que eu não posso ser assim? Peraí, o que está me... Aí eu vou, nesse processo de análise, entrando em contato, é que eu me permito crescer, evoluir e transformar essa realidade, né? Você acha que, então, o primeiro passo é esse processo de identificação, de reconhecimento do que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente acaba mascarando também, né, Cris? A gente tem que ir para o intervalo, mas não pense você aí do outro lado da telinha que talvez, né, tudo esteja perdido, porque a gente vai trazer aqui algumas soluções para poder tentar reverter. E a minha próxima pergunta para a Cris vai ser essa, né? Se tão longe o casal foi nesse distanciamento, como reconstruir esse caminho de volta? Quer saber? É aqui no Entre Família, depois do intervalo. Entre Família está de volta. Que bom que você está conectadinho aqui com a gente, aprendendo bastante sobre casamento. Hoje o assunto é muito sério, muito importante e a gente está amando aprender tudo isso aqui junto com a Cris. Eu imagino que você aí de casa também, né? Sempre muito bom. E agora a gente vai aprender ainda mais com a história de um casal que eu vou entrevistar agora. Eu vou falar com a Edeneia Ripel, que é psicóloga infantil. O Wellington Ripel também, espero que seja assim que fale sobre o nome deles, que é coordenador de planejamento. Eles estão casados há mais de 6 anos e chegaram numa fase do casamento em que Neia e o Wellington encontraram na terapia de casal uma alternativa. A gente quer conhecer um pouquinho da história deles. Então, boa tarde, Neia, Wellington, vocês me ouvem? Boa tarde, te ouvimos bem. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui no Entre Família, abrir um pouco da vida de vocês para trocar essa experiência. Vocês são super jovens, né? Casaram aqui há 6 anos, casaram mais novinhos ainda, né? E eu pergunto, antes de vocês casarem, eu imagino, sei lá, tinham o quê? Uns 20 anos? Uns 20 aninhos de vida. O que vocês imaginavam que seria o casamento? Como que era a perspectiva e a expectativa? Bom, primeiro que, quanto mulher, a gente né, tem a criação, eu tive a criação de que você vai casar e vai ser felizes para sempre, né? Mas na minha vida, na minha família, não foi bem assim que aconteceu. Então, a história da minha família já vem com essa controvérsia de que não havia o felizes para sempre, mas mesmo assim, eu tinha esse sonho, eu acreditava que era um sonho de Deus para minha vida, de que eu iria casar e ia formar família, né? E aí, depois, a gente fica acreditando que vai ser feliz mesmo com um histórico já controverso, né? Na minha família. E você, Wellington, pensou assim, nossa, a hora que eu casar, vou ser o homem mais feliz do mundo? No meu caso, tinha também essa expectativa. Na verdade, também vim de um lar onde meu pai ele saiu de casa era muito cedo, né, uns 12 anos, então não tinha ideia exatamente do que seria um relacionamento enquanto casal, como casados, né? Então ele tinha uma expectativa muito grande de como ia ser, se não era melhor a gente continuar namorando mais um tempo, se não seria melhor a gente dar mais amadurecimento para o relacionamento que a gente tinha antes, porque estava muito bom. Mas quando a gente tomou a decisão do casamento, a minha expectativa era que a gente fosse os melhores amigos do mundo, né? Que a gente já era isso como namorados, e eu imaginei que a gente ia continuar, dar sequência a essa amizade, né? E quando foi que vocês começaram a perceber que talvez não fosse bem assim?
Bom, primeiro que a gente pensava que tinha uma ótima comunicação, né? A gente olhava para outros casais, para outras histórias que a gente tinha conhecimento, enfim, né? E a gente achava que tinha uma ótima comunicação. Mas a gente chegou no momento de que, opa, tinha coisas acontecendo que eu não tinha dito para ele, coisas que ele não tinha dito para mim, a gente não era realmente sincero um com o outro, né? E para a gente dar continuidade de uma forma saudável, né? Para a gente continuar casada, a gente viu que era a alternativa que existia, né? Vamos para terapia de casal, como você disse, né? Eu sou psicóloga, não é porque a gente ganha certificado na faculdade, todos os problemas da sua vida são resolvidos, né? Com o casamento é a mesma coisa. Não quer dizer que eu era psicóloga que o meu casamento estaria 100% saudável só por ser psicóloga, né? Eu também sou humana, então a gente tinha essa dificuldade que a gente continua trabalhando, né? Essas questões na nossa terapia, porque a gente ainda faz terapia. Ô, Wellington, para você, você aceitou espontaneamente? E me desculpa se eu estiver sendo um pouco preconceituosa, senhores que me assistem, mas o que a gente, na maioria das vezes, a gente ouve, né, das outras mulheres, é que elas até gostariam muito, né, estão super abertas, mas vê essa resistência no marido, no homem e tal. Como que foi para você? Bom, antes mesmo da gente casar, quando a gente decidiu casar, a gente fez um pouquinho de terapia, né? E essa terapia, quem fez a sugestão dela fui eu. Porque Olha! quando ela começou a fazer, né, a faculdade de psicologia, ela levava algumas literaturas, tinha alguns trabalhos que ela tinha que fazer, e eu acabei lendo um pouquinho e tal, e eu acabei gostando muito também da área de psicologia. Não vou fazer, mas eu gostei muito da parte de psicologia. E hoje eu acredito que todos nós temos que fazer algum tipo de terapia. Nem que seja uma vez por mês, nem que seja aquela de 45 minutos, todo mundo tem que fazer algum tipo de terapia. E quando a gente percebeu que a nossa comunicação não estava legal, que a gente estava começando a ter muitos conflitos relacionados principalmente à parte de comunicação sentimental, na parte sexual, na parte financeira, a gente decidiu que seria o melhor caminho a gente procurar a terapia para que fizesse também esse papel de mediação dentro do nosso relacionamento. A gente nunca chegou a se separar, nunca aconteceu da gente pensar em divórcio, por assim dizer, mas a gente queria melhorar muito a nossa relação, né? E a terapia, sem dúvida alguma, vem ajudando bastante nesse ponto. Quando vocês a terapia é muito ampla, né, gente, mas, quando vocês falam que a terapia ajudou, eu queria saber, assim, porque, por exemplo, aqui no Entre Família a gente fez um quadro, né, uma série falando sobre comunicação afetiva, né, para tudo tem-se um jeito de abordagem e etcétera. E eu imagino que vocês 2 tinham as melhores intenções, né, na hora de falar, tudo fazia sentido para o Wellington no que ele dizia e tudo fazia muito sentido para a Neia nas coisas que eles diziam. Então, o que vocês encontraram na terapia, assim, que deu certo, que de repente começaram a se entender? Bom, primeiro que, como você disse, a gente tudo, para mim estava tudo certo, para ele estava tudo certo, as percepções de cada um estava correta, mas o que a gente percebeu é que, assim, ouvir o outro, na verdade, dá muito trabalho, né? Então, você está certo é uma coisa, mas você está aberto a ouvir o outro e buscar essa mudança, né, de perceber, olha, eu faço assim, mas não quer dizer que ele gosta dessa forma, né? Não quer dizer que está satisfeito, não quer dizer que realmente é a melhor opção, né? E o poder contar com o outro também, né? Porque a terapia de casal, como diz, é do casal. Se só um tiver interessado, não vai adiantar muito, porque precisa da participação dos dois, né? Então, primeiro precisou aí de muita escuta, e ainda precisa de muita escuta, né? Precisa muito ouvir o que o outro tem a dizer, estar aberto a receber isso também, porque às vezes é muito dolorido, né? Às vezes a gente chega na terapia dando risada e sai embora chorando, principalmente eu que sou mais emotiva. Eu chego com vontade de chorar e vou embora dando gargalhada, porque mexe muito, né, com a gente, né? É muito profundo, né, esse momento, né? E é uma oportunidade também de crescimento, né? E para você, Wellington? Para mim foi o seguinte, né? Eu acho que um papel muito importante da nossa terapeuta, né, vem sendo a parte de mediação, né? Como a Neia disse, você também, né? Todo mundo é o herói da sua própria história, né? Então, na minha percepção, estava certo, mas
no meu trabalho, construir argumentações sobre aquilo que eu quero fazer é boa parte do meu trabalho. Então, quando eu estava em casa, eu meio que fazia isso com a minha esposa. Eu tratava ela como um prestador de serviço. Então, eu construía argumentações, né, lógicas e com argumentos técnicos para dizer isso ou aquilo que eu queria que ela fizesse ou que a gente fizesse. E a terapia ela me fez perceber que a minha esposa é minha esposa, ela é minha família, né? Ela não é um cliente com quem eu estou tratando, não é um prestador de serviço com quem eu estou tratando, onde eu tenho que dar um estofo técnico para aquilo que eu quero comunicar para ela. E que, na verdade, a demonstração de sentimentos, né, a minha vulnerabilidade, ela tinha que aparecer em algum momento. Eu me expor para ela emocionalmente falando, né, dizer para ela como eu estava me sentindo. Não é, vamos naquele lugar porque aquele lugar tem uma temperatura XYZ. Não, vamos naquele lugar porque eu gosto daquele lugar, porque eu me sinto bem, porque, enfim, falar mais de sentimento e deixar mais essa parte técnica, teórica, mais para o lado do meu trabalho. E aí, no trabalho da nossa terapeuta, essa mediação foi muito importante para que ela pudesse calibrar o tipo de comunicação que eu fazia para chegar até a parte da compreensão dela e o tipo de comunicação que ela fazia também para chegar a uma compreensão para mim. Gente, que sensacional. Eu tô rindo aqui, Wellington, porque eu tô pensando, nossa, deve ter sido difícil para a Neia tentar te convencer de alguma coisa, né? Convencer um coordenador de planejamento e homem, né? Porque homem sempre já quer entregar todas as resoluções. A gente chega lá só querendo, sabe, falar e ele já vem com tudo assim por escrito. Gente, que delícia falar com vocês. A gente conversaria por horas aqui se a minha diretora deixasse, mas ela disse que o tempo já se foi. Vocês são sensacionais, viu? Pretende ter filhos? Sim. Olha. Estou indo com a vontade do Senhor. Mas o Senhor vai mandar. Ainda mais que vocês estão se preparando, vai chegar, ó, na horinha certinha da afinação. Amém. Obrigada, né, Wellington? Um super beijo. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que casal sensacional. Adorei conversar com eles. E você viu ali, né, Lucas? Super esclarecidos. Porque, afinal de contas, a pessoa, quando faz terapia, né, gente, traz uma bagagem extraordinária. E ali os dois estão muito alinhadinhos e continuam nesse processo, porque a vida, ela é dinâmica, né? Não tem como você, fiz terapia, resolvi tudo. Não. Isso é que legal, que os dois estavam afim realmente de fazer terapia. Uhum. Estavam juntos nessa. Você perguntou de se tudo bem por ele, partiu dele. Partiu A dele, ideia. Que legal isso daí. A legal. gente até falou, às vezes homem cede um pouquinho menos, não quer, mas não, você viu que realmente deu certo? E que legal, que entrevista gostosa de fazer, realmente, tivesse mais tempo, continuava para escutar né? aqui. Ia ser legal. O tempo passou super rápido. Mas agora a gente tem uma dinâmica para vocês, a gente continuar até nesse papo um pouco sobre terapia de casal, tô trazendo outras frases aqui, para a gente entender realmente se é verdade ou mito. Eu tenho minha plaquinha aqui, a Suza tá com a dela. Tô Cris aqui. também já está com a dela aqui, ó. E a gente vai poder entender um pouquinho mais. Vamos trazer alguns temas aqui e a gente vai poder conversar um pouquinho mais e aprender ainda mais com a Cris, tá certo? Então, bora lá. Lucas, eu e você cabe a incumbência mesmo aqui no chutômetro, no feeling ou qualquer outra coisa do tipo. E depois a gente deixa a nossa especialista virar a resposta correta e dar a devida explicação. Fechado. Eu e você, a gente só vira a placa aqui mesmo, só para participar. Bora lá, então, na telinha. O que tem aí? Primeiro, o terapeuta apoia só um lado. É muito... Eu ia brincar com a Cris e falar, verdade, mentira. Eu vou deixar aqui também a Só minha. para deixar o coração da terapeuta aqui. Mito, porque senão não vai dar certo, né? Não, aí... Com certeza é um mito, né? O terapeuta não está ali para apoiar um lado, ele está ali para ajudar todo mundo a enxergar o contexto geral, né? É o todo. Às vezes o terapeuta olha mais para ela e fala, esse ponto aqui é importante para você. E aí ele sente que eu estou defendendo ela, mas aí em algum outro momento, né? Não é para apoiar a pessoa, a gente está ali para entender uma dinâmica do casal, né? E às vezes a sua ação nessa dinâmica precisa ser olhada com um pouquinho mais de cuidado. Às vezes a dinâmica do marido precisa ser olhada com mais cuidado. Então, não é apoiar um lado, né? É apoiar a dinâmica, é trabalhar a dinâmica, né? Agora, Cris, é curioso que a gente chega lá
com tanta verdade de si que a gente quer usar o terapeuta para mostrar para o outro que ele está errado, né? para se sentir validada, né? Para que referencie ali, que seja a referência para ganhar aquela discussão, aquela situação. E é o contrário disso, né? E é até interessante a gente falar, porque talvez muitos homens pensam que o terapeuta vai ficar mais pro lado da mulher. Sim. Não sei, né? Tem isso e eu não entendo por quê, mas para você que é homem que está assistindo, não é assim. A Cris disse que ela vai estar ali para apoiar os dois, o casamento, tá bom? Pode ser que em momento, às vezes, mais um lado ou mais outro, ou nada a ver? Na verdade, não é a pessoa, a gente entende essa dinâmica. Então, talvez você esteja segura de si, porque você está olhando o seu aspecto emocional, como disse a convidada ali, né? Ela precisa, nós mulheres temos uma demanda diferente, então ela passa essa verdade como se fosse assim, dá até a impressão que o cara é o vilão. O vilão da história, né? Mas aí a gente ouve o outro lado e fala, peraí, não é o vilão, faz sentido a ação dele, né? Então entende que você está interpretando desse lado, entende que... Então esse momento para parar, para ouvir a dinâmica, porque a gente foca muito no certo e errado, certo e errado, certo e errado, né? Sei. Poucas coisas de verdade são certo e errado, né? Dentro de um casamento tem a sua necessidade. A sua necessidade é sua, você tem uma questão importante aqui, mas tem a dele. Às vezes você está tão presa na sua que você esquece que tem a dele. Você está tão presa na sua forma de ver as coisas que você não consegue parar e falar, peraí, mas tem a forma dele. Isso, e a gente vai ter que juntos construir essa terceira unidade que é o nós, que é essa dinâmica do casal, né? Para construir esse acordo. Então, num primeiro momento, um lado pode sentir que a terapeuta está puxando a sardinha para um lado, sabe? Mas não é. A gente está tentando olhar os dois lados, né? Tem gente que já falou para mim assim, você é imparcial demais. Eu falo, não, é porque realmente precisa haver um equilíbrio, né? Eles queriam parcialidade. Exatamente, eles queriam a guerra, porque para mim é isso. Já foi à procura disso. Queriam me colocar no meio da guerra. Entendeu, gente, né? Que é bom. Você, homem, saiu da sala, ficou meio assim, já quis sair, não quis mais ouvir. Volta pra cá. Volta pra cá, fica com a gente, olha só. Entendeu? Que a terapeuta realmente não tá pra apoiar nenhum lado. É a dinâmica do casal. Entendido? Frisou? Então a gente vai continuar, que a gente tem mais um tema aqui para saber se a gente acha que é verdade, que é mito. E a Cris vem como especialista aqui. Pode colocar na tela, vamos saber qual que é a próxima aqui. Ajuda o cônjuge a entender o outro. Ah, é verdade, né? Para mim, super certo, isso aqui, super verdade. Porque eu acho que essa é a necessidade que leva os casais lá, porque eles não estão entendendo um ao outro, né? Concordo, é pura verdade, assim. Às vezes, a gente faz aquela dinâmica, né? O marido fala como ele está percebendo aquela situação. Aí eu volto e falo assim, o que você entendeu da fala dele? Aí quando você ouve o que ela entendeu, você fala, a gente não entendeu nada. Aí ela vai dizer, você fala assim, foi isso que você quis dizer? Não, não foi isso, eu estava dizendo outra coisa. Blá, blá. Então, a gente começa a ouvir o outro lado. Né? Nossa, eu não sabia que ele pensava dessa forma. Eu jamais imaginei que ele pudesse estar entendendo dessa forma o meu comportamento, a minha ação, a minha fala, né? Agora, Cris, que loucura, porque assim, a gente fala o mesmo idioma, né? Qual é o grande lance de não entender? Porque interpretação de texto talvez não seja uma das disciplinas mais fáceis do ensino médio, mas existe uma dificuldade, eu não sei se cognitiva, se sentimental cognitiva ou simplesmente de resistência de baixar a guarda, né? Porque era para ser claro, né? Se eu estou dizendo gosto assim, não gosto assim, mas queria que você desse seu panorama. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente, talvez mais mulher, tá? E aqui eu vou realmente fazer essa meia-culpa. A gente vai lá longe, mas não fala talvez ali o ponto. Direto, né? Seria um dos problemas? O casal acho que trouxe um exemplo importante. Ele é um raciocínio muito mais lógico ali, né? Ele vai por argumentos racionais, estruturados, né? E na relação, nós temos uma relação afetiva, né? Então, quando eu vou ouvir o outro, eu preciso, primeiro, acho que a grande dificuldade não é a língua. A grande dificuldade é ouvir. Existem pessoas que estão ouvindo... Mas elas não estão ouvindo você, elas estão calculando a próxima resposta, entende? Então eu preciso parar a minha mente e falar, peraí, para tudo, para aqui dentro, eu quero entender você, eu estou
aberta o suficiente para entender o porquê que isso é importante para você. Porque para mim não tem importância nenhuma. Mas deixa eu entender o porquê que isso se faz importante. Isso uma hora chega a entender mesmo ou tem coisa que a gente não vai entender e a gente só tem que aceitar porque faz diferença para o outro? A gente tem coisas que a gente não vai entender. não consigo entender. Eu penso, eu sou alguém super emocional, né? E o outro é mais racional, assim, tem uma maneira mais lógica de ver a vida. É difícil alcançar esse tipo de visão, digamos assim, mas eu respeito. Eu já entendi que para o meu marido, né, avaliar uma situação por este ângulo é super importante. Então, eu aceito e eu respeito. Então, chega num ponto que eu não consigo entender, mas eu vou virar e falar, tá bom. Isso para mim é o ponto alto da maturidade, né, Lucas? O ponto alto da maturidade é esse. Vamos lá, tem mais aqui na telinha? Tem, Lucas? Tem, né? Tem mais uma. Aliás, acho que tem até mais duas, mas pode colocar a próxima, vamos saber qual que é. Terapia é cara e nunca acaba. E aí? A gente não pode falar que é cara se a gente tá na frente. Ai, produção, não gostei dessa pergunta não, hein? Olha só. Vai, Lucas, responde primeiro. Você nasceu depois, mas pode responder primeiro. Eu acho que tudo tem o seu valor, acho que é necessário. Então, pelo casamento, acho que não é caro, você faz um investimento. Mas é caro. É um mito. Não, é necessário a terapia, acho que vale sim o seu investimento. Agora... Olha, é o seguinte, é verdade, talvez não é que seja cara, talvez eu tenha pouco dinheiro, né? A gente vamos pensar desse prisma. E nunca acaba, porque eu acho que é isso, a vida é dinâmica, você tem que ter alguém ali acompanhando, eu acho que é até o fim, eu acho. Não vale resolver rapidinho, só isso aqui é a fórmula, pronto, acabou, vai durar o resto da vida. É necessário continuar realmente entendendo. Até hoje eu tô com a minha psicóloga, um beijo pra ela. Às vezes não dá pra gente ir toda semana, tem hora que a gente não tem um recurso, a gente vai de 15 em 15 dias, a gente vai tentando, né? Faltar o tempo às vezes, né? A gente às vezes precisa... falta, né, Lucas? Bom, eu acho... você acha, Cris? Você que é a profissional. Eu fico até sem graça agora. Que cobra os honorários. Claro que eu vou defender o meu lado, né? Claro, é um mito. Primeiro que assim, tem terapia de todos os valores e até tem as gratuitas, né? Tem instituições que você consegue o acesso. Hoje está muito facilitado a terapia, né? Você tem terapeutas óbvios de valor por sessão altíssimos, mas tem aqueles mais acessíveis, né? A gente vai ajustando ali, né? Conforme... Mas é como vocês falaram, é um investimento que a gente faz. Se eu quero viver e ter essa relação para sempre, poxa, a gente não investe na casa, a gente investe num bom carro, a gente investe na aparência, põe botox, põe isso, põe aquilo outro, né? Dá uma economizadinha ali, um pouquinho em algum outro aspecto, mas investe nessa relação, porque isso é determinante para a vida. O bem-estar, as pessoas casam, se separam e elas casam de novo porque elas acreditam que a relação traz um grau de satisfação para a vida. Então, por que não investir nesse amadurecimento, nessa felicidade que eu tanto busco, né? Então, tem de valores acessíveis para todas as pessoas. Você vai achar o seu, mas eu preciso olhar como um olhar de investimento. De investimento. Né? E acho que a terapia de casal ela é a mais breve de todas. Né? A mais longa é a minha individual. Tá. Porque mergulhar aqui dentro em mim mesmo é um processo muito mais longo. A do casal, não. A gente vai ali, já vai construindo. Nas primeiras sessões, a gente vai entendendo como que essa dinâmica está trabalhando. A gente identifica os possíveis problemas, né? Se são problemas dessa dinâmica exclusivamente, a gente já vai tratando ali a comunicação. Então, a gente vai trabalhando ali. Mas tem muitos problemas que vêm dessas duas pessoas. Aí a gente vira e fala assim, olha, Lucas, você vai ter que fazer a sua terapia, entrar no teu processo. Por quê? Porque a pessoa que você está trazendo, a sua história está trazendo e vindo parar no casamento de uma forma negativa. Então, a gente já encaminha para você trabalhar esse aspecto em você, né? Então, vai para as suas terapias individualizadas. Então, a terapia de casal, ela não precisa ser tão longa assim. Né? A gente vai trabalhando ali as dinâmicas e aí rapidamente se resolve. Não é uma terapia de uma vida, né? Como as individuais, que às vezes têm processos muito longos mesmo, né? Muito sensacional. Bom. Adorei essa esse ponto explicação. de realmente é um investimento. Você comentou sobre você pensa em comprar um carro, a casa, tudo, você planeja aquilo. E, poxa, é o casamento. Tem totalmente o seu valor. E para você que namora, você viu aí, né, a Neia e o Wellington, que deram a entrevista aqui pra gente,
comentou até que esse processo começou lá, durante o namoro. Eu já vi outros casais comentando isso, uma coisa que não me fazia ideia na época, né? Quando eu namorava, de fazer um namoro, o que eu achei super válido e legal. Tem mais uma, Lucas? Tem Temos mais uma? Temos sim. Pode colocar na tela. Olha lá, o terapeuta faz o casal pedir o divórcio. Eu acho que é um mito, né? Ele tá ali pra... Tá aqui, é um mito. Eu acho que ele tá realmente pra Tá ali achar o caminho. pra isso não Exato. acontecer. E aí? É um mito mesmo, a gente não está ali para isso, né? A gente não determina se o casamento vai para frente ou vai parar por ali, não é esse o nosso papel. O nosso papel é ajudá-los a estar conscientes de como essa relação está funcionando e o que precisa ser ajustado, e aí o casal decide se vai entrar neste processo. Né? O divórcio, e o grande problema é que, na minha vivência, eu percebo que os casais, quando vão de verdade à terapia, eles já estão no limite, assim, uma das partes realmente desistiu e a outra arrastou a outra para a terapia para ver se salva, sabe? Então, eu já peguei casais que, assim, a carta da separação já estava pronta, assim, sabe? O contrato da separação já estava pronto. Aí é muito complicado, porque como, acho que a gente falou até no intervalo, né? Eu preciso para um casamento de 2 pessoas dispostas e disponíveis. Se uma dessas pessoas desistiu, fica inviável, né? Eu preciso de 2 pessoas. Se eu tenho 2 pessoas entregues, dispostas no processo, a gente supera menos a morte, o resto a gente dá conta. Olha, que legal. Desde que a gente tem essas 2 pessoas. Então, não é a função do terapeuta jamais vai ser levar o casal ao divórcio, né? E também não é um milagreiro, né? Porque depende muito dos dois, né? Do cônjuge ali, né? Dos cônjuges. A gente tem que ir para o intervalo, Lucas. O que temos para o próximo bloco? Tem aí na cabeça, em mente? Você achou que acabou a dinâmica? A gente tem uma outra dinâmica para dizer para você, para a gente realmente entender mais a respeito do tema de hoje, que está super legal. E lembrando que você pode participar, pode mandar sua mensagem. Não quero me identificar, Lucas, eu quero preservar um pouquinho aqui da minha imagem. Fique super tranquilo, você pode participar, fazer sua pergunta de forma anônima. Nossa equipe não vai colocar o seu nome na tela e você vai realmente tirar a sua dúvida. Pode participar, mandar sua mensagem. A gente vai para um breve intervalo, coisa rápida, não sai daí. E o Entre Família volta já. Entre Família está de volta. A gente está com uma dinâmica super legal aqui agora, nesse momento. Inclusive, tem um títulozinho, né, Lucas, que deu uma falhadinha no cérebro, mas situações que parecem ser o fim. E aí a gente tem 4 situações aqui que a Cris vai colocar pra gente e a gente vai entender, primeiro identificar, né, o que é, o porquê e tal, e possíveis apontamentos que você possa dar como uma luz, né, para quem de repente esteja enfrentando essa situação. Eu vou revelar aqui a primeira então, Cris. Todos prontos? Tchararam! Acabou a nossa confiança. E agora, hein, Cris? O que é isso? É traição? É o que é? As pessoas, quando a gente pensa em confiança, obviamente a primeira coisa que vem à cabeça é traição. Mas a confiança, ela vai além do contrato sexual, digamos assim, né? É a confiança no parceiro, de que ele vai estar junto, de que ele vai apoiar, né? Essa confiança de verdadeiramente ser a pessoa que vai estar ali ao seu lado, né? E quando essa confiança é quebrada, ela é muito difícil da gente ir restaurando ela, mas ela é possível. Tá? Ela é possível. Ela torna o processo um pouco mais difícil, porque o outro está com o pezinho atrás, entende? Então vem para a terapia, a confiança super abalada ou quase inexistente, vem para a terapia, a gente vai começar a trabalhar, mas por estar com o pé atrás, o outro lado não faz essa entrega, né? E para as coisas fluírem, a gente precisa dessa entrega. Mas conforme o tempo vai indo, as coisas vão evoluindo, eu vou entendendo o outro, a confiança vai sim sendo restabelecida. Até porque a gente vai começando a entender o motivo que fez o outro, talvez, perder a minha confiança, né? A gente vai elucidando esses pontos. No caso da traição, é que eu acho que é o difícil, porque mexe muito com a confiança de... Tem gente que começa a colocar rastreador no celular, né? Começa a monitorar 100%. O tempo ajuda muito, mas é importante que aquele que quebra a confiança esteja disposto a passar por esse processo. Ah, não, agora também vai fazer isso só porque eu dei mancada lá atrás? Pois é, você deu mancada, a confiança perdida é um trabalho árduo de ser recuperado. Então, mergulhe nesse processo que a confiança vai sendo restabelecida, mas precisa de um tempo para essa confiança ser restabelecida, né?
Por mais intenção boa que tenha, o tempo vai ser muito importante Muito aí, importante. né? A manutenção da compreensão de que o outro tem um pezinho atrás e eu vou continuar nesse processo de mostrar que eu sou confiável. Não tem problema, você quer olhar o celular, você pode olhar, tá aqui, né? Até de verdade a pessoa vai se sentindo confortável novamente, né? Porque quem quebrou a confiança, né, seja ela em que aspecto for, realmente tem que mostrar que, né, derrubar todas essas questões e estar o mais disponível possível. A gente vai para mais uma aqui, deixa eu tirar. Temos aqui, ó, Cris, não vejo cumplicidade em nós. E legal você falar o que é essa cumplicidade aí entre marido e mulher. A cumplicidade é sabe, aquela parceria que não importa o que a gente está fazendo, a gente está junto. Então, não importa o rumo que as coisas estão tomando, se a gente está junto, a gente está... Isso é uma quebra de confiança. Porque eu não sinto meu parceiro cúmplice comigo, né? Então, muitos maridos, na verdade, as queixas, de um modo geral deles, vêm nessa pegada. Ela não está comigo. Ela não compra as minhas brigas, sabe? Ela não compra comigo junto. Então, assim, uma das questões que mais faz o marido não sentir que tem uma cúmplice junto com ele, às vezes é a questão financeira. Ela só quer gastar, eu tô aqui planejando tudo para fazer a gente comprar, pra gente melhorar, e ela só quer gastar, só quer comprar roupa, sapato, bolsa. Isso acontece de vir bastante no consultório, né? Porque a gente precisa dessa cumplicidade. E a cumplicidade formamos um objetivo juntos, construímos lá onde vamos chegar, então agora nós vamos juntos. Os esforços, as energias, elas estão juntas. E é engraçado que quando o casal chega no consultório, você já vai ver como é que está a cumplicidade dele. Eles sentam distantes, né? Então, no consultório, você disponibiliza as cadeiras, às vezes um senta lá de um lado, o outro senta aqui desse lado. Aí você fala, opa, não tem muita parceria, que eles estão meio distantes, assim. Então, às vezes você vê na igreja, quando as pessoas vão à igreja, né, senta os filhos no meio, assim, sabe? Essa cumplicidade, né, de estar ali parceirinhos juntos, ou assistindo o culto juntos, indo no mercado juntos, fazendo as coisas juntos, né? É típico de um comportamento no namoro, por exemplo, né? Que a gente vê muito. E a gente até fala, nossa, aqueles dois estão apaixonados ali. Isso. E com o tempo parece que isso vai perdendo, sabe? Nas pequenas coisas. E é como vocês fizeram na introdução. Não, são as pequenas atitudes que fazem, né? As pequenas perguntinhas, o estar ali é que torna esse visualizar que somos cúmplices nessa história chamada casamento. E quem pontuou isso muito bem foi o senhor Lucas, né? Ainda solteiro, atento a todos os detalhes. Essa cumplicidade também a gente poderia traduzir por intimidade aqui? Com certeza. É meio que sinônimos, né? Sim. Você falou aí, eu lembrei de uma outra coisa que a gente já debateu aqui, inclusive no Entre Família. Essa quebra de confiança pode ser até com segredos, né? Que um contou para o outro uma coisa lá de jovem, da infância que seja, algum segredo, igual quando a gente faz com um amigo, amiga, e aí no momento o outro vai e expõe aquele segredo, né? É o fim, né? Tipo, é um evento claro e público de uma traição, né? Vamos a mais uma situação aqui, Cris, deixa eu ver o que temos. Estamos em uma rotina tóxica. A gente já falou bastante aqui no Entre Família, relacionamentos tóxicos, abusivos, mas o que seria essa rotina tóxica? Então, o que é a toxicidade, né? No relacionamento? Eu costumo sempre usar um exemplo assim. Tem sempre as 3 esferas. Tem o eu, tem o ele e tem o nós. Né? A coisa se torna tóxica no relacionamento quando esse nós não é construído por 2 pessoas. Então, assim, tem alguém impondo como é que o nós tem que ser, entendeu? Entendi. Aí é um sinal de toxicidade. Então, esse relacionamento vai começar a se tornar tóxico. Por que é o nós? É a nossa cara, é o nosso jeito, é a nossa maneira de administrar as coisas. Né? Então, usei o exemplo do financeiro. Tá bom, eu já entendi que você é super econômica, mas eu não sou econômica, né? Então, vamos achar um meio do caminho aqui, né? Eu vou precisar de um dinheirinho para fazer o cabelo, para fazer a unha, para comprar um sapatinho novo, porque para a mulher é importante a vaidade, certo? Ok, então a gente vai construindo a maneira de administrar as finanças do casal. Não é mais como o homem administra, não é como a mulher administra, é como nós administramos essas finanças, entende? Quando esse espaço não é construído, porque o marido diz como tem que ser as finanças, o marido impõe como tem que ser, ou a mulher impõe, a partir de hoje, olha, quando chegar a gente em casa, você tem que me dar um beijinho, você tem que me falar assim, você tem que me falar assim.
Aí o marido vira um robozinho, assim, né? Tendo que se comportar exatamente do jeito que o outro está dizendo. Isso é um relacionamento que fica tóxico, né? E aí é que a gente tem que ir para a terapia para entender essa dinâmica, o que é importante para um, o que é importante para o outro, e abrir o espaço para essa construção. Então, quando a gente descobre que a gente está nessa rotina tóxica, dessa imposição do outro, é hora da gente baixar a guarda, tornar isso consciente, porque sempre vai ser esse o primeiro passo, e falar, tá bom. Então, se toxicidade é eu não dar espaço para o outro para construir o nós, a partir de hoje eu quero ouvir esse outro. Né? Será que eu estou impondo muito nesse relacionamento a maneira como ele deve ser? Então... É aquilo que a gente falou do primeiro e duro exercício, que é de ouvir. Isso aqui, ao que me parece, Cris, pode acontecer de duas formas. Uma é talvez uma pessoa mais passiva, e que daí aceita todas essas imposições, mas chega uma hora que ela não suporta mais, porque ela se vê anulada dentro daquela relação, não consegue se impor e colocar suas questões. Ou então uma questão de rivalidade, né? Se são duas pessoas mais fortes, pode ser que esse comportamento, ele vire a própria dinâmica da relação, porque daí um quer impor e o outro também quer impor também. E aí o outro quer impor mais e vai indo, e aquela dinâmica acaba se tornando crônica, né? É como eles se comportam no dia a dia. Mas como diz o ditado, dois bicudos não se beijam. É verdade. Então, quando a gente entra nessa dinâmica tóxica, onde um quer impor mais que o outro, essa competição ali entre eles, esse relacionamento não vai se sustentar por muito tempo. O mais usual de uma rotina tóxica bem implementada é quando a gente tem o que a gente chama de chave e fechadura. Chave e fechadura. Tem aquele que manda e tem o quem obedece, porque entende que precisa ser assim para manutenção daquilo, porque senão ele vai perder. Né? A insegurança é tão grande que eu sou muito receptiva a esse outro. E o outro, que é o imperador, que ele acha que ele manda em tudo e ele vai ali dominando essa relação. Então é preciso, por isso que eu disse, ganhar consciência. Está funcionando assim? Peraí, quem é a pessoa que está aqui tentando? Porque às vezes eu não sou uma pessoa tóxica, eu sou dentro do meu relacionamento. Na vida como um todo, eu não sou essa pessoa tóxica, mas no relacionamento, por eu ter até as melhores das intenções. Não, eu acho que o melhor casamento é ser assim. Olha, um casamento feliz é quando o marido chega em casa e lava a louça, quando ele ajuda a trocar a fralda das crianças. Então, você precisa ser assim. Eu começo a impor, né? Então, calma. Você não precisa ser... Você não é uma pessoa tóxica, mas o seu casamento está tóxico. Vamos parar, vamos refletir, vamos ver. Se você está sendo essa pessoa, volta um pouquinho atrás, dê espaço, ouve o outro, entenda como que o outro gostaria que fosse. Aí a gente consegue trabalhar. Não é o fim, tá? Não é o fim. E talvez o mais difícil seja a pessoa, a imperatriz ou o imperador perceber isso, né? Cris, vira essa outra aí, essa última pra gente. Temos mais uma aqui. Nossos planos mudaram. Antes... né? Tava muito bem alinhado ali do que faremos, onde viveremos, por onde percorreremos, mas de repente alguém muda e pensa, opa, não era mais isso que eu queria, no sentido de planos de vida, né? Sim. E aí? Pois é. Alguém vai ter que ceder. Se quiserem continuar juntos, a gente tem que achar o caminho, juntos, né? Então, hoje... Não necessariamente ceder. Não talvez necessariamente uma rota fazer um arranjo. Né? Tá bom, vamos por esse lado ou por esse lado. Talvez a gente ache o do meio, então. Você cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho, a gente constrói. Por isso que a comunicação e o diálogo é tão importante dentro do casamento. Como é que eu construo esses acordos? Com comunicação. Como é que eu construo esses acordos? Eu preciso ouvir o outro, o que é importante para o outro, por que eu vou ceder? Tem que fazer sentido porque eu vou ceder. Muito, porque, por exemplo, vamos pensar no campo profissional. Tá? O casal construiu... Eu não consigo dar um exemplo, talvez você que atende tantas histórias consiga, né, elucidar melhor aqui, mas havia um plano traçado profissionalmente, mas de repente um deles percebeu que aquilo não era o planejamento, só que aquele outro já está com tudo encaminhado, não é isso que eu quero, está tudo estruturado, e que se for atrás do sonho do outro, vai destruturar talvez aquele sonho original, e que, né, vamos supor, que a minha carreira está aqui, direcionadíssima, e daí meu marido de repente decide outra coisa. E agora, né? Primeiro que o seu marido não pode decidir sem você saber o que está acontecendo, né? É isso que a gente tem que entender, tá? Meu marido teve uma ideia, meu marido teve aqui um insight na vida dele. Ou não curtiu mais aquela carreira. Ou olhou e falou assim, isso aqui não faz mais sentido para mim, né? Meu marido olhou e falou, ok, então a gente senta para a mesa de negociações. Né? Por que não faz sentido para você? Qual é a dificuldade?
Então, para mim faz ainda, continua fazendo muito sentido. Por isso, a gente vai ter que ir entendendo, porque como eu disse, quando eu entendo o porquê das coisas, fica mais fácil eu abrir mão. Entende? Porque os planos mudam, a vida muda. Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos com meu marido. Nossa. Fazem 23 anos que a gente está casado, então levou quase 5 anos para me casar. Então, imagina, ele fica falando assim para mim, você me enganou, né? Você não era aquela menininha. Lógico, eu era uma menina de 15 anos, hoje eu tenho mais de 40. Óbvio que nessa caminhada a gente muda, a gente amadurece, a gente muda de plano, de visão de vida. Às vezes de vida profissional, geral. Exato, né? Então, mas a gente vai ali construindo isso juntos. Porque ninguém acorda de manhã, salvo algumas exceções, e fala assim, vou mudar de país. Não, aquilo vai com uma pontinha ali, né? E aí eu chego pro meu marido e falo assim, nossa, eu tava pensando em sair do país, fazer isso, fazer aquilo, acho que não faz mais sentido. Aí o outro lado vem, a gente conversa sobre as coisas. O que está aqui dentro precisa fazer parte do outro com o meu marido, né? Essa mudança de país é uma clássica, gente. Nossa, é um dilema muito grande. Muito legal, Cris. Eu achei excelente as suas explicações. Eu vou só reforçar com o pessoal aqui de casa de novo, né? Todas as questões que a gente colocou aqui, mas que existem saída para todas elas. Então, por exemplo, né, nós falamos sobre acabar a confiança e que é possível reajustar. É um processo longo e demora um tempo, mas é possível. Cumplicidade, o quanto isso é importante, né? E bate também aqui com essa questão da quebra de confiança, mas a Cris explicou muito bem como é esse processo e tem que existir dentro do relacionamento. Abandonar essa rotina tóxica, né? A gente precisa realmente entender que existe o nós, como a Cris colocou. E os planos, eles têm que estar sempre alinhados, mais uma vez, dentro do conceito do nós aí. É preciso, né, haver uma comunicação e chegar no meio termo. Eu acho que o que a gente pode extrair de tudo que a Cris explicou aqui é sempre entender essa dinâmica, né? O eu, você, o eu, ele, ela e o nós. E focar nesse lance do nós, né? Que eu acho que daí é um bom caminho para seguir. Após o intervalo, nós vamos ter aqui as suas interações que estão chegando, as suas dúvidas. Ainda dá tempo de você correr e mandar a sua questão. Qual é a dificuldade que você está enfrentando por aí? Manda aí SOS, Cris Romero me ajuda, né? O nosso WhatsApp está na telinha, 12983150249. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco vai dar você aqui no Entre Família. Estamos de volta com o Entre Família, com esse temaço, falando um pouquinho sobre essas questões de aparências no casamento. Eu estou aqui num ambiente diferente, inclusive eu gosto bastante. Sempre que eu venho aqui participar, esse aqui é um ambiente que eu gosto demais, pessoal. E realmente é especial, porque para trazer um tema especial, algo especial. A gente entendendo, estudando um pouquinho sobre o tema de hoje, vendo como algumas situações no casamento pode fazer mal para mim, pode fazer mal para outra pessoa. E dentro do seu casamento também, então a gente está entendendo, realmente, vendo como é que funciona. E o pecado realmente também é assim, pessoal. Às vezes o pecado ele pode fazer muito mal para mim, mas o que eu faço também pode fazer mal para o outro. E a Escola Bíblica lançou recentemente um guia de estudos aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó, A Cura do Pecado. Novinho em folha, falando exatamente sobre isso. Mas o que o pecado tem a ver com esse tema tão presente? Às vezes eu quero me livrar, quero sair de tudo isso, mas ele parece estar tão presente na minha vida. Quanto mais saio, parece que mais ele chega mais próximo. Aliás, o que eu tenho a ver com isso? Como que eu posso me livrar? Como eu posso deixar de lado tudo isso? E essa revista, esse guia de estudo, vem realmente falando mais sobre isso, explicando como é que funciona, para que você possa entender. Você vai a fundo aqui e o melhor, tudo que está aqui, ela vai também te levar à Bíblia, a sua Bíblia. Você vai conseguir ler realmente e entender tudo isso. Mas se é um material tão legal, tão especial, ele deve ter algum custo? Aí é que tá, não tem custo. A única coisa que eu peço para você, a única coisa é que você ligue pra gente, dizendo que estava assistindo o Entre Família. O Lucas falou da revista A Cura do Pecado e que chamou a atenção e que você gostaria também de ter aí na sua casa para você estudar. Tem 2 caminhos, quero que você preste atenção um pouquinho como é que faz para chegar aí na sua casa. Você pode ligar pelo telefone fixo, que é o 0 operadora 12 21 27 3121. Tem uma equipe lá que vai atender, conversar com você e vai explicar como é que faz para chegar aí na sua casa. Mas caso você prefira pelo WhatsApp, acha super mais fácil, também temos um caminho. O código também é o 12, só que pelo 982444449. Então, este material aqui super especial vai chegar a você. E lembrando, sem custo algum. É só realmente você ligar pra gente, conversar, falar que você gostou e gostaria de receber e estudar um pouquinho mais sobre a cura do pecado. Acha a resposta para esse tema. Ele vai chegar até você. Não tem custo nenhum, correio não tem custo nenhum. Vai chegar, é um presente nosso, do Entre Família, da TV Novo Tempo, para você.
Mas agora já quero caminhar aqui, ó, seguir para o meu outro canto, porque o papo continua, pessoal. O tema de hoje está super especial e eu sei que você está participando, mandando a sua mensagem. Exatamente, faça isso. Pode mandar a sua mensagem super à vontade aqui, participe com a gente. Lembrando do número, é o 12 98315 0249. Lucas, quero mandar anônimo, não quero me colocar o meu nome e tudo, sem problema nenhum. A nossa equipe está aqui, realmente vai acolher sua mensagem, a gente vai poder trazer aqui para a nossa roda de conversa e encontrar realmente alguma solução. E se tem mais pergunta, tem a sua participação, então já pode colocar na tela para a gente já começar a nossa conversa, né? É isso aí. Vamos ver quem chega aqui agora nessa tarde. Se for anônimo, não tem problema nenhum. Pode colocar na telinha. Tcharam. Anônima. Tenho 13 anos de relacionamento. Não dependo dele financeiramente, mas mesmo nós dois sabendo que não dá mais, ele não aceita e vivemos de aparência. Minhas filhas têm 7 e 11 anos. Já conversamos sobre isso com elas, está tudo ok na possível decisão de separação, mas ainda estamos aqui, há 13 anos. Uau! 13 anos. Bom, 13 anos, desde quando vem a conclusão de que não dá mais, né? Uhum. Acho que é um momento de infelicidade que você está vivendo aí e talvez você precise de uma ajuda, né? Então tá bom, vamos a um terapeuta. Né? Porque talvez ele tenha dificuldade de aceitar que para você chegou ao fim, né? E o porquê chegou ao fim para você. E aí, neste processo de reflexão, entender por que para ele é difícil abrir mão e entender que chegou ao fim e por que para você chegou ao fim. Né? Essas reflexões precisam ser feitas para serem trabalhadas, né? Uhum. Porque o que não dá é para viver mais 13 anos nessa infelicidade, né? E no caso dela que mandou pra gente, né, já tá tudo acordado, inclusive Com as filhas. com as filhas, que provavelmente já percebe que não é uma relação saudável e que concordam porque já não vê que ali possa ter alguma saída. E o fato dele querer e não quer sair, talvez seja o que de alguma forma assegure, né? Porque se ele chegar num acordo e falar também que quer sair, muito provavelmente, ao que parece lendo a mensagem, ela sairia. O único impeditivo é que ele quer continuar. Então, mas aí a reflexão é, se ela não depende financeiramente, o que aprende ali? Talvez porque ainda exista o sentimento. Né? Porque eu não dependo dele financeiramente. Para as minhas filhas está tudo ok, a separação. Saia e entre. Ninguém é obrigado de verdade a estar num relacionamento. Se para ela já chegou ao fim, ela já entendeu isso, não consegui entender os motivos que fazem você entender que chegou realmente ao fim, mas você pode sair, né? E se seja por algum medo, será que é alguém que tem algum traço de agressividade, alguma coisa, né? Você pode pôr o fim. Você não precisa do aval do outro para pôr um fim, se isso é importante para você, né? Ou se realmente ela quer mesmo sair, né? Fica aí essa reflexão para essa nossa telespectadora. A gente falou sobre a questão dos filhos, até é legal deixar os filhos a par. Falar, algo está acontecendo, talvez role realmente a separação, ou mascarar para os filhos, é o casal, tudo. Quando os filhos estão por perto, é uma coisa, quando estão longe, é outra coisa. Porque a gente falou um pouquinho sobre quando eles eram pequenos, geralmente uma criança pequena, ela vai entender que aquele tipo de relacionamento, às vezes dentro de casa um pouco tóxico, é um relacionamento normal. Quando a criança é um pouco maior, ela acaba sendo até a pessoa que escuta. Acontece aquela inversão de valores. A mãe que fala mal do pai para a criança, ou o pai que fala mal da mãe para a criança, acaba ouvindo, crescendo tudo aquilo. Então é importante deixar o filho também a par do que está acontecendo? Depende da idade. Porque precisa de muita maturidade para entender essa dinâmica do relacionamento. Porque para quem está de fora, assim, acabou, vai embora, mãe, você só separar, né? Às vezes até a angústia da criança de querer que aquilo termine, né? E às vezes a angústia não quero que termine. Então a gente precisa olhar primeiro a idade, se tem maturidade para compreender isso. Porque se eu falo, olha, eu quero me separar, eu só vou causando mais angústia dentro da criança. Né? Então, eu preciso ter muito cuidado quando a gente fala de criança, né? Porque às vezes eu acabo tentando comunicar algo e isso pode demorar, eu causo muita ansiedade. E aí que pode até ter crise de ansiedade, né? Muito bom, Cris. Tem mais interação chegando aí? Pode colocar pra gente, produção. A Marlene mandou pra gente, obrigado por participar, viu? O programa de hoje está falando de mim. Meus filhos sofreram muito. O mais velho viveu comigo só coisas ruins. Hoje vejo ele repetindo com a esposa os mesmos erros que o pai cometeu comigo.
é triste. Exatamente. Por isso que é tão importante você fazer uma reflexão de como está seu casamento, principalmente você que tem filhos. Porque você está criando um modelo mental, um esquema cognitivo dele de como são as relações. É regra, Cris? Isso é fato. Isso é fato. Cria-se esse esquema cognitivo. Aí eu entendo. Então, eu vou tentar, eu vou reproduzir exatamente esse modelo, ou eu vou para o oposto daquilo que é a mesma moeda no final da história. Então, assim, se eu sofri abandono, eu não quero que o meu filho sinta isso, eu vou ser super protetor. Mas os dois lados tornam a pessoa frágil para a vida, né? Então, é a mesma moeda na história. Então, Tanto que abandona quanto que sufoca. Tipo, quanto super protetor. Tudo. Entende? Porque aquele que sofreu o abandono, ele tem uma fragilidade emocional, ele tem uma vulnerabilidade que faz ele às vezes, até estar num relacionamento ruim, porque ele tem medo do abandono, né? O frágil também, entende? Ele também tem uma dificuldade de enfrentar os problemas na vida, de assumir as coisas. Por quê? Porque teve alguém que resolveu tudo, teve alguém que fez tudo por ele não tem estrutura psíquica para dar conta dos conflitos da vida, né? Então, é muito importante a gente olhar a nossa dinâmica e tentar trazer esse melhor referencial. Não existe o referencial perfeito, né? Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Mas o melhor que eu posso para os meus filhos entenderem o que é um relacionamento conjugal. A gente erra, a gente faz coisa errada às vezes, ali a gente se desentende, mas olha, tá tudo certo, a gente se ama, a gente tá junto. É isso que a criança precisa entender, né? Estão juntos, unidos. Essa mãe, se ela quisesse dar um toque para esse filho, era possível, Cris? Já que ela teve essa percepção... Qual é a idade dele? Ela falou a idade dele. Ele casou, né? Já é casado. É que ela vê o filho reproduzindo o comportamento do pai. Ela vê o filho fazendo isso com a nora. Verdade. Talvez o filho não tenha essa percepção e a mãe já entendeu o cenário, né? Isso. E aí vale a conversa. Chama, vem cá, filho, eu amo muito você, mas você lembra da nossa história? Você lembra o que foi sofrido para mim? Eu vejo a sua esposa sofrendo o que eu sofri. Você gostava de ver a mamãe sofrendo? Não, mamãe. Então, vai tentar melhorar. Se for difícil, procura ajuda, né? Mas não leve isso adiante. Vamos parar esse ciclo aqui, né? Vamos romper com ele. Muito legal. Muito bom. Mais interação chegando aqui nessa tarde no Entre Família. Você aqui na telinha, Wellington, boa tarde para você. Eu e minha esposa nos amamos, mas brigamos e discutimos demais devido a muita gente dando palpites em nosso relacionamento. O que fazer para melhorar? Uau! Tem um ditado que eu gostei muito de ouvir esses dias, que é assim, em tanque de tubarão a gente não sangra, né? Às vezes a gente expõe demais as nossas lutas, as nossas diversidades, as nossas complicações. Tenta se proteger um pouco, né? É óbvio que se você expõe, você está dando liberdade para o outro dar palpite na sua vida, né? Conflitos, nossos problemas são os nossos problemas. Quando nós não estamos dando conta, a gente pede ajuda. E o ideal é que peça ajuda de alguém mais distante, um profissional, principalmente um profissional, para ajudar a gente nesse processo. Mas as nossas questões, por isso que o Jung fala da máscara, né? Ela é importante a certo nível. Eu não posso chegar numa festa super legal e falar assim, gente, eu acabei de brigar com meu marido, tá tudo ruim, tá tudo... Não! Né? Veste, vai lá, o seu problema você vai resolver na sua casa com o seu marido. A festa tá tudo linda, tá tudo ótimo, as pessoas não têm culpa de você não estar no momento legal. Né? Resolva isso em casa. Então, se tá todo mundo dando muito pitaco, será que você não abriu demais? Será que você não expôs demais? Né? Porque a gente não precisa passar uma aparência 100% de felicidade, a gente tem as nossas dificuldades, ok, mas também a gente não precisa expor tudo, né? E às vezes nem é verbalizado, né, Cris? Às vezes é no comportamento. As pessoas, a gente né? A cara a gente feia, sempre né? observa o comportamento do outro, A né? cara feia, a cara amarrada, né? De não se falar. Esse exemplo que você deu de chegar na festa, né? A gente nota pelos comportamentos, né? A pessoa chega separado, né? Se chega junto, tá tudo ok. Se chega separado, você já pensa, nossa, chegou separado. Não se falar, às vezes nem é verbalizado. Mas muito interessante o que você falou. A máscara tem sua serventia, né, Lucas? Com certeza. Andarmos mascarados. Lembra de usar. Tem Mas mais imagina... Eu só ia falar que tem mais uma interação. Eu estava por esse caminho também. Então, ótimo, estamos em sintonia. Pode ler aí, Lucas. Tá certo. Você que está participando, isso aí pode participar, ainda tem tempinho ainda, mas eu sei que chegou a interação, pode colocar na tela para a gente poder conversar e aqui também achar soluções. Pode colocar na tela. Anônima também.
Oh! Olá, Suza e Lucas. Meu esposo não me dá espaço de expor meus anseios. E ele quem toma todas as decisões, alegadamente porque eu não participei financeiramente na construção da casa. Eu estou sem chão. O que posso fazer? Pesado. Inacreditável. Pesado. Eu só dei uma suspirada, né? Inacreditável, porque você participou sim. Se ele teve toda uma estrutura para estar trabalhando e construindo financeiramente, é porque você estava aqui no background dando um apoio, cuidando de coisas que com certeza para a vida dele são muito importantes, como a família, às vezes a casa. A gente criou essa ideia de que a mulher que está em casa, ela não trabalha. Gente, é o trabalho mais precioso que existe, estar em casa, cuidando. Porque a gente que trabalha fora, sabe como é gostoso chegar em casa, a casa tá limpa, a comidinha feita. Ai, que sonho. Né? Então, tem alguém que te deu essa estrutura, então você foi participativa sim, né? Mas tem toda essa construção aí que, né? Equivocada de que a mulher não participou, ela não tem direito. Exerce o seu direito, né? Mas não precisa fazer isso com aqueles 2 pés no peito, como a gente costuma dizer. Chama ele, vamos tentar abrir o diálogo. Tá difícil abrir esse diálogo? Então, a gente vai pedir ajuda, né? A gente não pode desistir do processo, né? Porque o momento que eu desisto é que eu crio as distâncias e aí eu vivo um casamento que acabou dentro de casa, né? E que, às vezes, também nessa fase fragilizada, é difícil mesmo manter a autoconfiança, porque, de alguma forma, ele impõe esse poder, né? Deixando ela como uma incapacitada de dizer alguma coisa, constrangida. E aí, como ela se sente assim, às vezes é difícil até mesmo reagir, né, Cris? Porque eu também gosto de pensar assim, além disso tudo que você colocou, já que esse homem tem esse pensamento muito ligado ao dinheiro, se ele estivesse pagando uma pessoa para fazer tudo que ela provavelmente faz por ele, inclusive deve ter filhos, né, deve ter cuidado, ela quem levou para a escola, quem busca, quem passa, quem lava aquilo tudo, custaria muito caro, né? Muito. Então... Eu tive uma paciente que fez um tratamento de choque, assim, com o marido, né? Ela parou de fazer as coisas de casa. Porque um dia eles estavam lá e ele falou assim, que coisa inútil ficar aqui lavando louça. E ela simplesmente parou. Né? Aí, você não vai lavar a louça? Não, inútil ficar parando. Vamos pro shopping, vamos passear. A vida é muito curta para ficar lavando louça. Olha, que sacada! Aí ele começou a se incomodar com aquilo, né? E aí ela virou e falou assim, é importante lavar a louça? Chegar e ter... Então, eu faço essa parte, né? Se você está confortável em casa, é porque eu faço essa parte. Eu não estou ociosa aqui. Então, tem um trabalho meu, né? Foi um tratamento de choque, funcionou para dar um start, assim. Mudou o olhar dele, né? Sentiu na pele, viu? Não, eu gostei que foi a inteligência dela que não usou isso, tipo, não vou lavar também, não sei o quê, né? Ela falou, não, que isso, imagina, deixa. Sutil, assim, ó. Sutil. Sentiu na pele. Gostei. Lucas, o que acabou? Como é que a Tati falou aqui no nosso ponto? Acabou? Chegamos ao final. Não é possível, não é possível que esse assunto estava tão gostoso da gente discutir aqui, né? Falar sobre relacionamentos no geral, né, Lucas? Mas principalmente casamento, porque aí mora as grandes questões, né? Como você falou do porto seguro, de chegar em casa, né? Ou pode ser isso de muito bom, ou às vezes, como a gente está comentando hoje, muito ruim. Mas a gente teve aqui a nossa especialista que disse e apontou vários caminhos para algumas soluções muito boas. Para voltar a ser o porto seguro, né? Para voltar a ser o porto seguro. Passou bem rapidinho, a gente quer agradecer por você aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Realmente a gente aprender bastante aqui, o pessoal de casa participando, mandando interação também. Obrigado, pessoal de casa. E Cris, obrigado de verdade por aceitar o nosso convite, viu? Sempre um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, né? É sempre bom conversar desse assunto que faz toda a diferença na vida dos seres humanos, né? Claro, com certeza. Obrigada, Cris. Você é maravilhosa. Obrigada. A gente já vai criando uma proximidade das pessoas, né? A gente se divertiu muito hoje no camarim, conversando tantas coisas, entre elas relacionamentos. E o programa chega ao fim. Muito obrigada por você estar aqui, Lucas. E eu estou muito feliz que segunda-feira você volta aqui comigo. Estamos juntos novamente. Para mim é um prazer estar por aqui, aprender bastante. A gente está começando até no começo do programa, comentando que a primeira vez que eu apresentei aqui na Novo Tempo foi com você. A gente está aqui tudo junto, enfim, aprendo bastante. Feriado para quê, né, Lucas? Não, que isso. Estamos por aqui. Segundo, eu conto com a presença aliás, eu conto com a participação de vocês, interação e tudo mais. Olha só. Segunda-feira, desapego. Desapego. Sabe que você faz isso no comecinho do ano, né? Dá aquela olhadinha no guarda-roupa que eu posso mandar embora. Você tem esse ritual? Eu faço. Porque eu guardo coisa que eu não uso, tá tomando espaço só. Tá tomando espaço. Mas isso aqui eu posso usar em qualquer momento. Isso aqui eu posso usar tal dia. Não usa.
E o que geralmente por lá. você faz? Um bazar? Você passa pra frente? Isso, eu levo pra casa dos meus pais, minha mãe leva pra igreja, que ela frequenta lá tudo, e acaba fazendo doação por lá. Olha que Sempre acabo legal, hein? fazendo isso. E quem receber as roupinhas do Lucas, ó, vai receber as roupas num ótimo estado, muito bem cuidadas, lavadas, passadas, engomadas, porque esse menino é muito cuidadoso. E como ele tem um vasto closet, eu imagino que as roupas estão em boas condições, porque lá em casa é o contrário, Lucas. Usa até acabar, entendeu? Não, foi legal trazer esse tema, porque assim, a gente guarda ali, não tem serventia nenhuma, tá tomando espaço. Tá tomando espaço. Abre espaço, dê para alguém, alguém que vai realmente utilizar aquilo, depois você faz seus planos e compra outra coisa para substituir. Nossa, isso é muito real. Acontece muito com roupa e às vezes até com coisas de casa, assim, você pensa, ah, uma hora eu vou precisar, uma hora eu vou precisar. E às vezes passam meses, até mesmo um ano, e você observa que aquela peça, aquela coisa, aquele eletrodoméstico, às vezes, né? Eu tenho um lá em casa que é parado, gente, eu penso... Toda vez que eu penso assim, gente, vou doar para alguém, eu penso, ah, mas Uma hora vai precisar disso daqui, Aí, vou deixar por casa, e aí? muito apegada a ele, que nunca uso. Esse é o nosso papo de segunda-feira. Bom final de semana, bom sábado. A gente se vê às 2h30 da tarde na segunda. Bom final de semana, tchau, tchau. Espero por você, hein? Isso aí. Até lá.